Jaya Radha Madhava Punya Bihari Hare Krishna. Esta é uma leitura do Bhagavad Gita como ele é, de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, com tradução livre do site prabhupadabooks.com. Capítulo 1. Observando os exércitos no campo de batalha de Kurukshetra. Versos 6 e 7. Verso 6. Yudamanyuscha vikranta Utamaudyascha viryavan Saubhadro Draupadeyascha Sarva eva maharataha. Tradução. Estão aqui o forte Yudamanyu, o muito poderoso Utamalja, o filho de Subhadra, e os filhos de Draupadi. Todos estes guerreiros são grandes lutadores de carruagem. Verso 7. Asmakantu vishishtaye tannibuddha dvijotama nayaka mama sainyasya sangyartantam bravimite. Tradução. Ó melhor dos Brahmanas, para sua informação, deixe-me lhe falar dos capitães que estão especialmente qualificados para conduzir minha força militar. O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 1, verso 7, dada por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 11 de julho de 1973, em Londres. Pradyumna Prabhu lê verso e tradução. Verso 6. Estão aqui o poderoso Yudamanyu, o muito poderoso Utamalja, o filho de Subhadra, e os filhos de Draupadi. Todos estes guerreiros são grandes lutadores de quadriga. Verso 7. Asmakantu vishishtaye tannibuddha dvijotama nayaka mama sainyasya sangyartantam bravimite. Ó melhor dos Brahmanas, para sua informação, deixe-me falar-lhe dos capitães que estão especialmente qualificados para dirigir minha força militar. Srila Prabhupada inicia então a explicação. Assim, antigamente, há 5.000 anos atrás, o mesmo sistema, militar, soldados comuns, então o capitão, então o comandante e o comandante supremo. Assim como há graduações na era moderna, havia lá a mesma coisa, mas Maharata. Eles tinham uma ótima qualificação. Maharata significa que sozinho ele podia lutar com muitos outros quadrigários. Eles são chamados Atirata, Maharata. Existem diferentes graus de lutadores. Assim, considerando os Pandavas, o filho deles, Saubhadra. Saubhadra significa Abhimanyu, o filho de Subhadra. Porque ele era o filho de Subhadra, seu nome era Saubhadra. Os filhos de Draupadi, eles eram chamados Draupadeya. Em sânscrito, assim como Bhagini, a irmã, Bhagini, o filho dela é chamado Bhagineya, sobrinhos. Assim existe uma ligação. Tão logo nós falemos Saubhadra, isso significa o filho de Subhadra. O filho de Subhadra, ele tinha apenas 16 anos de idade naquela época. Ele era casado com Uttara, a filha de Maharaja Virata. Assim, eles eram todos Maharatas, ordinário, não lutadores ordinários. Este Abhimanyu, ele foi morto por uma conspiração de 7 comandantes supremos. Bhishma, Karna, Dronacharya, Ashwatthama, todos eles o rodearam e não permitiram que ele saísse. Eles eram comandantes muito experientes. Assim, este é o espírito Kshatriya. Ele era simplesmente um garoto, 16 anos de idade, e ele teve que ser morto pelo esforço combinado de grandiosos comandantes supremos. Ele era um lutador tão poderoso, Abhimanyu Vada. Assim, Subhadra, Draupadi. Similarmente, os filhos de Draupadi também.
Sarva eva Maharataha, Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 6. Maharata significa uma pessoa que podia lutar com 1000 quadrigários no outro lado. Eles eram chamados Maharata. Então Duryodhana, antes de tudo, ele indicou a força militar do lado oposto. Isto é inteligência. Uma pessoa deve calcular os elementos opostos ou o lado do inimigo. Numa luta, a primeira coisa é ter uma estimativa do lado do inimigo. O quão forte eles são, como eles estão arranjados. Então a pessoa deve calcular como contra-atacar, como lutar com eles. Isto é inteligência. Sem fazer nenhum cálculo do outro lado, se você não está preparado, então como você vai ser vitorioso? Isto é uma proposta sã. Isto é, Upayan Chintayet Pragyo, Apayan Cha Chintayet. Um pragya, um homem inteligente, ele não pensa apenas no lado brilhante de um negócio, ou nessa luta, ou qualquer coisa. Nós temos que lidar com tantas coisas. Simplesmente nós não devemos apenas calcular o lado brilhante. Existe também um lado sombrio. Nós devemos sempre pensar, se existe algum ladrão, se existe algum canalha, eles nos enganam. Então, qual a precaução que eu vou tomar? Isso é inteligência. Se eu simplesmente calculo que nesse negócio eu vou fazer tanto lucro, e no meio tempo alguém vem e me engana e vai embora. Então, por isso, Upayan Chintayet Pragya, Apayan Cha Chintayet, deve-se também pensar no lado sombrio. Isso é inteligência. Assim como eles estão fazendo. Depois de calcular o lado sombrio, o inimigo significa o lado sombrio. Eles podem me derrotar a qualquer momento. Isso é o lado sombrio. Assim, depois de calcular a força deles, então Duryodhana está falando sobre sua própria força. Asmakantu Vishishta Ye Vishishta. Não falando dos soldados ordinários. Eles são Vishishta. Vishishta significa aqueles que são para ser especialmente mencionados. Altos oficiais. Asmakantu Vishishta Ye Tannibodha Dvijotama. Bhagavad Gita, capítulo 1, verso 7. Ele estava no comando supremo. Houve luta por 18 dias. E um após o outro, os comandantes supremos eram mortos. E 640 milhões de homens foram mortos na batalha de Kurukshetra. E a batalha terminou em 18 dias. Não se arrastou por alguns anos. Não. Lute no melhor da capacidade e acabe o negócio. Assim, todo mundo, de ambos os lados, do lado dos Pandavas e do lado dos Kauravas, todos foram mortos. Este Saubhadra, Draupadeya, todo mundo foi morto. E o outro lado também. Apenas os 5 irmãos, eles permaneceram. E um neto que estava no ventre da mãe, ele permaneceu. De outro modo, todo mundo foi exterminado em 18 dias. Foi uma batalha tão grandiosa, e as pessoas de todas as partes do mundo se juntaram na batalha de Kurukshetra. Uma pessoa estava me criticando, que, Swamiji, você está introduzindo esse movimento Hare Krishna. As pessoas estão se tornando covardes. Eles simplesmente cantam Hare Krishna. Assim eu respondi que você verá o poder do movimento Hare Krishna no devido curso do tempo. Ele perguntou, porque houve 2 batalhas na Índia. A batalha entre Ravana e Rama, Rama-Ravana, a batalha do Ramayana, e uma outra batalha foi a batalha de Kurukshetra. E nestas 2 batalhas, o herói era Vaishnava e Vishnu. Na batalha Rama-Ravana, o Sr. Ramachandra estava presente, seu devoto Hanuman, Vajrangadi. Similarmente, no campo de batalha de Kurukshetra, Krishna estava lá, e seu devoto Arjuna também estava lá. Assim, os Vaishnavas, eles não simplesmente cantam Hare Krishna. Se há necessidade, eles podem lutar sob a guia de Vishnu e tornarem-se vitoriosos. Uma qualificação do Vaishnava é, de 26 qualidades, uma qualificação é Daksha, expert. Se há uma necessidade de lutar, eles podem lutar como peritos. Isso também é necessário. O movimento para a consciência de Krishna não significa apenas um lado. Krishna é todo presente. O movimento para a consciência de Krishna também deve ser todo presente. Isso deve tocar tudo, mesmo política, sociologia, tudo, se necessário. Esta é a meta. Porque a missão de Krishna é Yada yada hi dharmasya glanir bhavati bharata. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 8.
Existem duas missões, não apenas dar proteção aos devotos, mas também matar os demônios. Matar demônios, isto é um lado. Assim, os devotos de Krishna devem ser treinados em ambos os lados. Não apenas em dar proteção aos devotos, dar a eles encorajamento, mas, se for necessário, eles devem estar preparados para matar os demônios. Isto é Vaishnavismo. Isto não é covardismo. Isto não é covardismo. Quando necessário. E geralmente um Vaishnava é não violento, assim como Arjuna. No começo ele era não violento, Vaishnava. Ele disse, Krishna, qual a utilidade dessa luta? Deixe-os desfrutar. Assim, por natureza, ele era não violento. Mas ele foi induzido por Krishna a tornar-se violento. Sua não violência não vai ajudar. Torne-se violento. Mate-os, eu quero. Assim, se Krishna quer, nós devemos estar preparados para nos tornarmos violentos também. E Krishna, isto é um segredo aberto. Paritranaya sadhunam vinashaya chadushkritam. 2 negócios de Krishna, 2 lados. Assim, aqueles que são devotos de Krishna, eles devem ser treinados de ambas as maneiras. Eles devem estar preparados. Mas, geralmente, não há questão de tornar-se violento desnecessariamente. Como os políticos modernos, desnecessariamente eles declaram guerra. Um Vaishnava não faz isso. Não. Desnecessariamente, não há necessidade de guerra. Quando foi completamente impossível arranjar as coisas entre os Pandavas e os Kauravas, então Krishna disse, tudo bem, então deve haver luta. Quando Duryodhana se negou a conceder mesmo uma porção de terra na qual coubesse a ponta de uma agulha, ele se recusou. Eu não posso ceder mesmo a quantidade de terra na qual você possa colocar a ponta de uma agulha. Então a guerra foi declarada. Não havia questão de acordo. De outra maneira, Krishna requereu. Estes 5 Pandavas, eles são kshatriyas. Eles não podem se tornar mercadores ou brahmana. A profissão do brahmana é patana patana, yajana yajana, dana pratigraha. O brahmana pode aceitar caridade dos outros. Um sannyasi pode aceitar caridade dos outros. Não um kshatriya ou um grihasta, não, isto não é permitido. Assim, eles são kshatriyas. Eles não podem aceitar a profissão de um brahmana, nem eles podem aceitar a profissão de um mercador, um homem de negócios. Eles devem ter alguma terra na qual eles possam governar, receber taxas. E essa é a maneira deles viverem. Assim, conceda pelo menos 5 vilas para esses 5 irmãos e fiquem resolvidos. Mas Duryodhana respondeu, não, senhor. O que dizer de 5 vilas? Nós não podemos ceder sequer a quantidade de terra na qual se possa colocar a ponta de uma agulha. Então a guerra foi declarada. Então, Vaishnava, eles são não violentos. Mas se há necessidade, eles podem se tornar violentos por Krishna. Esta é a batalha de Kurukshetra. Então, algo mais? Ou a gente para aqui? Tudo bem, paremos aqui. Cantem Hare Krishna. Fim.